vendo como é que eu tô poderosa? Carregando a terra. Tá vendo como é que a professora de geografia é poderosa? Pois é. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre litosfera e sociedade. Então, lembrando, hoje, dia 7 de julho de 2020, nós estamos na 14ª semana de aula, ok? Então, vamos lembrar aqui comigo. Nós chamamos de recursos naturais tudo aquilo que é produzido pela natureza. Então, são os elementos que são produzidos pela natureza. E esses recursos naturais, eles podem ser divididos em 2 grupos. Os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. O que é um e o que é outro? Os recursos renováveis são aqueles que podem ser renovados. A própria natureza auxilia, contribui para que eles sejam renovados. E os não renováveis são aqueles que, uma vez esgotados, acabou, não tem mais jeito. Então, todos os recursos minerais, eles são classificados como não renováveis. É o ferro, é a areia, é o alumínio, é o petróleo, é o gás. Então, tudo isso a gente fala que são não renováveis. O ouro, o diamante e etc. Bom, uma coisa muito importante que eu coloquei aqui para destacar, né? Que o homem, ele depende exclusivamente do solo para ele sobreviver. É no solo que nós edificamos as nossas casas, construímos as nossas rodovias, construímos os nossos hospitais, as ferrovias e, ainda mais importante, é no solo que nós praticamos a agricultura e a pecuária. Já viu falar que a gente vive sem alimento? Então, o solo é essencial para que a gente tenha os nossos alimentos no dia a dia. Bom, falando tanto de solo, vamos ver o que nós lembramos que vem a ser solo. Então, solo é uma camada superficial formada, né, pela desagregação das rochas. As rochas se quebram e aqueles pedacinhos vão formar o solo. Lembrando que a gente já viu lá anteriormente que existem 3 tipos de rochas importantes: sedimentares, metamórficas e magmáticas. A primeira que se formou foram as magmáticas. Então, a desagregação delas foi dando origem às sedimentares e a ação do intemperismo químico e físico formaram as rochas metamórficas. Vocês já estão craque nisso aí. Bom, quando a gente fala que os solos podem ser classificados, né, de acordo com a composição dele, nós classificamos eles em 3 grandes grupos: os solos arenosos, os argilosos e os solos orgânicos. O arenoso é que tem maior porcentagem de areia, né? As partículas são maiores. O argiloso, ele tem mais partículas de argila. E o orgânico é o solo formado da decomposição de restos vegetais e animais. Bom, o arenoso e o argiloso por si sozinho, eles não oferecem condições de fazer plantação. É necessário que combine os 2 e mais ainda uma parte de decomposição de folhas e restos de animais e etc., para poder ficar um solo específico. Então, existem 2 tipos de solo, que nós chamamos de autóctone ou residual, que são aqueles solos que formam no lugar. E os solos alóctone ou transportados, que vão ser levados pelo vento, pela água da chuva, pela água do rio, né? Que vai fazer com que ele seja levado e depositado em outro lugar. Então, ele vai ser formado em um determinado local, mas ele vai ser levado para outro local. Então, ele é chamado de alóctone. Bom, os solos, como nós já vimos, ele também tem partes que nós chamamos de perfil do solo. Então, aqui na página 39 do nosso livro didático, nós temos aqui a composição, o perfil do solo, e falando para nós que o solo é formado de
4 partes. A parte superficial, a parte bem de cima, é aquela que a gente tem contato com ela direto, é chamada de horizonte O. Abaixo do horizonte O, nós vamos ter a camada A, que é uma parte superficial, rica em matéria orgânica proveniente, né, de plantas que morreram na superfície, foram decompondo e foram para o horizonte A. O horizonte O, ele é a matéria orgânica em si, né? O horizonte B é uma parte do solo, um perfil do solo mais abaixo, né? Ele é constituído de muitos sais minerais, né? Que vão acumulando ali, que foram levados pela camada A e depositou naquela região do horizonte B. E o horizonte C, que nós temos uma parte mais profunda do solo. Se a gente fizesse um corte no solo, seria a parte mais profunda, que vai ser formado por fragmentos de rochas. E mais abaixo desses horizontes, desse perfil do solo aí, nós vamos ter a chamada rocha matriz, né? Então, aqui na parte mais abaixo, a última seria a rocha matriz. Então, é interessante que pode ser o solo mais pobre, ele tem o seu perfil, ele tem as suas camadas, as suas partes, correto? Bom, gente, quando a gente fala que existem alguns fatores que vão influenciar no solo, nós podemos falar fatores da natureza, como o clima, a água, a chuva. Então, tudo isso vai fazer com que o solo seja diferente em cada lugar. Então, você pode estar numa mesma área, quando você vai coletar a amostra de solo para levar para o laboratório para ver o que tem nele que está faltando para poder não gastar dinheiro à toa, você vai ver, né, com adubação, você vai ver que dentro de uma mesma propriedade nós temos vários tipos de solo, né? Isso tudo pela influência dos agentes da natureza. Existe uma questão muito interessante, que quando os italianos chegaram aqui no Brasil, né, e eles foram principalmente para o sul do Brasil, eles, na língua deles, né, em italiano, eles falavam dessa forma: terra rossa. E os brasileiros que estavam ali foram entendendo aquilo e, né, da maneira deles, foram aportuguesando a terra roça. E para o brasileiro ficou terra roxa. Não existe solo da cor roxa. É um solo mais avermelhado, rico em matéria orgânica, proveniente, né, de rochas magmáticas e que é de excelente fertilidade. Então, aqui no Brasil, nós temos todos os tipos de rocha, de solos. Nós temos solo de massapê, ou massapé, que predomina no Nordeste brasileiro, onde, no período da colonização, que o Brasil foi colônia, foi o local áureo da plantação da cana-de-açúcar, né, o período canavieiro. Na região de São Paulo, oeste de São Paulo e também o norte do Paraná, nós vamos ter a predominância desse solo chamado terra roxa, né? E é muito interessante nós falarmos que nós não vivemos sem o solo. O solo é como se fosse para nós a essência de ter vida no nosso planeta. Então, o solo, ele é importante porque ele é a base da vida. É nele que nós podemos plantar, nós podemos formar pastagens, né, para poder fazer a pecuária e tudo mais. Então, enquanto a gente vai dar um intervalo, eu gostaria que vocês resolvessem para mim, com muita atenção, as atividades da página 43 do nosso livro didático. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos então, vamos fazer a nossa correção das atividades do livro didático da página 43. Então, nós temos 3 questões abertas que você, lógico que você viu o enunciado, que você copiou no caderno a pergunta e que respondeu. Lembrem-se de colocar a data no seu caderno, porque quando nós voltarmos, eu quero ver tudo. O seu caderno é seu retrato, hein? Eu não quero retrato amassado, enrugado, feio, não.
Eu quero um retrato lindo como vocês são. Então, a pergunta número 1. Sobre a conservação dos solos, explique a consequência do uso intensivo de produtos químicos. Então, a resposta é a seguinte. O uso intensivo de fertilizantes químicos pode encarecer o processo produtivo e assim torná-lo pouco acessível aos pequenos produtores. Explicando, quanto mais produto químico se usa no solo, vai repassar aquilo para nós que somos consumidores, porque vai encarecer para o produtor e automaticamente o preço final do produto vai ser mais caro, O adubo, os venenos para matar as pragas da lavoura, eles estão muito caros. Questão número 2. Qual a diferença entre a formação dos solos autóctones e solos alóctones? Vocês são craque nisso. Então, os solos autóctones, eles formam nos locais onde ocorrem. Então, se eu tenho aqui um solo, ele formou aqui, ele é um solo autóctone. E os solos alóctones, eles vão formar por sedimentos e eles vão ser carregados pelo vento, pela água e vão ser depositados em outras localidades. A questão de número 3. Escreva quais são os principais horizontes presentes no perfil do solo e as suas características básicas. Lembra aquelas partes do solo? Tem até um desenho bacana lá no nosso livro didático. Então, olha bem. Nós temos o horizonte O, o horizonte A, o horizonte B e o horizonte C. O horizonte O é aquela parte superficial, onde nós vamos encontrar, ter mais contato com as matérias orgânicas. O horizonte A, ele também é constituído de muita matéria orgânica. O horizonte B apresenta maior composição de mineral. E o horizonte C costuma trazer fragmentos da rocha matriz. Lembrando que a rocha matriz ela é a base, ela é o alicerce do nosso solo. A questão número 4 tem um enunciado da seguinte maneira. Um solo muito comum é encontrado em alguns lugares da Europa é o Chernizow. Os locais em que ocorre não apresentam elevada pluviosidade, quer dizer, chuva. Contudo, é um dos mais férteis do mundo. A fotografia a seguir mostra o perfil desse solo, que recobre 2/3 da Ucrânia. Então, olha bem, nós temos aqui o solo de Chernizow, ou Chernizion, esse aqui, e os horizontes, o perfil desse solo, ele é um solo fértil, natural, sem utilizar fertilizante, sem utilizar esterco animal, nada. A natureza dele é igual à nossa terra roxa, tá certo? E o nosso solo de Massapê aqui no Brasil. Então, as considerações que nós podemos chegar é o seguinte. A cada parte desse solo, cada perfil desse solo, ele é rico em matéria orgânica, em minerais, que vai dar base para as plantas crescerem. E podemos falar que, como não ocorre muita pluviosidade, água de chuva, é um solo que vai sofrer menos intemperismo químico. Então, está aí justificado porque que ele é um solo bastante fértil. Então, a questão de número 5. Observe na página 4 do material de apoio o mapa de potencialidade agrícola dos solos brasileiros e encontre a localização aproximada do município onde você mora. Em seguida, responda as questões propostas. Então, aqui está o mapa, potencial agrícola do Brasil. Nós vamos aí agora achar aproximadamente o nosso município. Lembra que eu falei com vocês, acha aí a bolinha de Belo Horizonte, e é o que está próximo aí, porque nós fazemos parte da grande BH, É o colar metropolitano de Belo Horizonte, é a área metropolitana. Então, nós estamos aí, tô pedindo para a gente olhar a legenda e descrever como é a fertilidade do relevo, o relevo e as limitações onde nós vivemos.
Então, vamos lá. A nossa limitação, né? A nossa fertilidade ela é baixa. O nosso relevo é um relevo plano e suave, ondulado. E as principais limitações: baixa disponibilidade de nutrientes, excesso de ferro, porque nós temos aqui as jazidas, né, de ferro aqui na nossa região. Letra B. Há outras áreas do país nas quais ocorre o mesmo tipo de solo que o presente na área onde você mora, ou seja, aqui na nossa região de Igarapé? Sim, né, todas as cidades da área metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós temos lá Ibirité, nós vamos ter lá Nova Lima, né, nós vamos ter aquela região toda em torno de Belo Horizonte e ainda mais. Nós vamos ter também nas proximidades lá de Brasília, lá em Palmas, capital do Tocantins, parte do norte do Mato Grosso e aí sucessivamente em vários locais. Lembrando que o tipo do nosso bioma aqui é o cerrado, né? Então é o solo típico da nossa região. Letra C. Qual é a cor que representa os solos mais férteis onde eles estão localizados? A cor que representa o solo mais fértil aqui do Brasil é o verde claro. E ele está distribuído de maneira bem irregular pelo nosso território. Ele não vai cobrir toda a região, algumas áreas, algumas manchas. Então nós vamos encontrar no Rio Grande do Sul, no Paraná, lá em São Paulo, aqui nas Minas Gerais, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Rondônia e Pernambuco. Bom, então nós fizemos a correção das atividades da página 43. Agora nós vamos falar o uso dos solos e os deslizamentos da terra. Então nós sabemos que o uso do solo ele é muito desigual e infelizmente nem todo mundo sabe utilizar o solo de maneira adequada, de maneira sustentável. Então muitas das vezes o solo ele é abandonado, né? A pessoa faz o desmatamento e faz a plantação, a formação de pastagens e depois abandona aquele solo, né? E além do mais, ainda tem fenômenos naturais, como o intemperismo físico ou mecânico e o intemperismo químico, né, que é aquele à base da água, que vão atuar mais determinadamente naquele local. Então, infelizmente, o solo, ele muitas das vezes não é só a ação da natureza, o pior é a ação antrópica. Então, vai acontecer às vezes, deslizamento de terra. As pessoas constroem em determinados locais onde o solo encharca muito rapidamente, porque a água não vai escoar para os lençóis freáticos, ou às vezes tem uma camada impermeável, asfalto e tudo mais, que impede que a água infiltre lá para os lençóis freáticos, os aquíferos, e a água vai encharcando e o solo ele vai chegar a desmoronar, a deslizar, e causar aí alguns prejuízos para o ser humano, inclusive não só material, mas inclusive a perda da vida. Então os desmatamentos, eles também podem contribuir para que aconteça isso. E o desmatamento, desenfreado do jeito que está, expõe muito solo, né? E ele pode encharcar com as chuvas e ter deslizamento. E outra coisa também é o caso de construções em lugares irregulares. É o caso aqui da imagem que a gente tem, né? Então nós temos aqui uma área de morro, né? Casas aqui nesse morro. Então as chuvas, quando chove sucessivamente, muitos dias seguidos, pode encharcar aquele solo e ele pode vir a ter deslizamento. Então agora vamos lá no cartografar da página 45. Então nós temos um mapa lá que vai mostrar para nós deslizamentos que ocorreram de 2009 a 2013. Então é o mapa do Brasil com as áreas, né, de deslizamentos. Onde se concentram as maiores ocorrências de deslizamento no Brasil, vai ocorrer em duas principais regiões. A bacia amazônica, lembrando que lá é um clima equatorial úmido, né? É calor, mas chove muito, as chuvas são constantes. E no litoral da região sul e sudeste do Brasil.
Então, são solos que podem se encharcar rapidamente, né? E podem ocorrer os deslizamentos de terra. Aqui na nossa região, em Minas Gerais, né, tá perguntando na questão número 2, como que é a questão do deslizamento aqui em Minas. Ocorre muito, né, no noroeste de Minas, na porção norte e na porção leste e sudeste de Minas Gerais. Então, ocorre também. Não tem nenhum estado brasileiro que é improvável acontecer isso. Bom, lá na página 46, nós temos lá, falando para nós de área de karst. O que seria esse karst? Esse karst é um tipo de uma formação geológica que vai predominar em rochas solúveis, rochas que se desmancham, né? Elas vão sofrer transformação com a presença da água. Então, são locais onde a água vai fazendo o intemperismo, né? E ela vai desmanchando aquelas rochas. Pode ocorrer em rochas sedimentares, né? Como é o caso do calcário, e locais onde tem muitas cavernas, terreno cavernoso, é muito comum encontrar esse solo de karst. E também pode ocorrer em locais onde tem uma rocha metamórfica, que é o caso do mármore. A gente encontrar associada aí a jazida de mármore este solo de karst. E essa topografia do solo kárstica, né, ela vai ser comum, então, o aparecimento de cavernas, que aqui nós chamamos de grutas, né, e também rios subterrâneos. Às vezes o rio vai superficial e de repente ele some. É porque ele vai correr de maneira subterrânea dentro da terra, né? E quando a gente vai retirar essa água dos aquíferos ou o que for, pode ocorrer ali a destruição do solo e ele vir também a desmoronar. Bom, então agora nós vamos trabalhar com a página 47 de atividades. Vocês irão fazer como tarefa de casa, tá? É dever de casa, para nós terminarmos aqui falando dos recursos minerais. Então, dever, página 47 do livro didático. Os recursos minerais, eles são retirados da natureza. Lembra que eles podem ser do grupo não renováveis. E é uma matéria-prima que vai ser utilizada de várias formas, principalmente no setor secundário. Então, ele é importante que vai gerar, essa matéria-prima, vai gerar economicamente bastante divisa, né? Vai aumentar, vai elevar o PIB. E está contando para nós aqui que a mineração ela é realizada em áreas denominadas jazida. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra jazida, você vai lembrar, é uma reserva, é um local onde se encontra um mineral, né? E levando mais em consideração esses minerais, eles são utilizados de maneira muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Além deles produzirem utensílios para nossa prática, né? Por exemplo, alimentação, as panelas, tabuleiros e etc., eles ainda vão formar arame, prego, peças de carro, né? De motores de eletrodomésticos e assim por diante. E lembrando que essa mineração ela foi um ponto muito crucial para os portugueses explorarem o nosso território. Um dos primeiros minerais que foram explorados aqui, e é um metal precioso, foi o ouro, né? E explorado principalmente na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto, e em todas as cidades aqui de Minas Gerais, que são chamadas cidades históricas, elas têm uma ligação com o ciclo da mineração, tá certo? Então é muito importante. Inclusive a BR que corta a nossa cidade de Igarapé, a 381, ela foi inicialmente aberta, claro, naquela época era bem estreita, era de chão, né? Não era pavimentada com asfalto. Foi um grande bandeirante, Fernão Dias Pais Leme, que abriu, que ele passou por aqui pela nossa região à procura das esmeraldas. Era o sonho dele encontrar as esmeraldas aqui na nossa região. E nós podemos também falar que é muito comum
aqui em Minas Gerais, nós temos a extração do minério de ferro, o que ocasionou, infelizmente, duas grandes tragédias aqui na nossa região. A tragédia de Mariana, né, que estourou uma reserva de água, que a gente fala barragem, né, uma barragem onde eles iam condicionando coisas impróprias do minério, que vai lavando a terra, estourou e desapareceu lá em Mariana o município, né, de Bento Rodrigues. E mais agora recente, aqui em Brumadinho, bem pertinho de nós, mais uma barragem estourou e várias pessoas morreram. Ficou na mídia bastante tempo aí e a gente sabe, né, que é muito importante, mas que pode correr algum sério perigo aí essas barragens. Então, por isso que tem que ser monitorada. Hoje, as barragens de extração de minerais, elas não são feitas mais de um modelo a montante. Elas são feitas de maneira mais moderna, com mais tecnologia, onde os minerais eles são lavados a seco. Então, não vai causar prejuízo e nem acumular essa matéria, né, em barragens. Bom, gente, tem um outro local lá no Pará, no município de Paraopebas, chamado Serra Pelada, que foi um local que nos anos 80 foi um local onde os garimpeiros correram para explorar ouro. E foi igual um rastilho de pólvora. A notícia espalhou que lá tinha ouro, muitas pessoas foram para lá, né, vivendo em condições subhumanas, muito estressante, e que gerou até um filme, né, um filme chamado Serra Pelada. É uma região naquela área lá, muito rica em minério de ferro, e onde eles encontraram naquela época também veios auríferos de ouro. Agora, a exploração mineral, né, ela muitas das vezes ela é feita de maneira que possa levar instabilidade política ao local. Nós temos uma região no nosso planeta que ela é chamada de Oriente Médio. Vou mostrar aqui para vocês no mapa. Então, o Oriente Médio é uma região, vou mostrar aqui no Atlas, que fica mais fácil, né? O Oriente Médio é essa região aqui, ó, do continente asiático, né? Onde nós vamos ter Iraque, a Síria, o Irã, né? A Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, o Catar, Israel, né? A Jordânia, e são os países que formam o chamado Oriente Médio. Então lá a exploração de petróleo é um dos motivos que leva à disputa pelo território. Então por isso que a gente fala, né, instabilidade política, que muitas das vezes as pessoas querem dominar o território do outro por causa de uma riqueza no subsolo. É o que ocorre na região do Oriente Médio, que até ele foi chamado de região barril de pólvora. Vocês viram no globo, é uma região que tinha que ser pacífica, porque é o berço de 3 religiões mais praticadas no mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Que são religiões bem praticadas. O islamismo, a gente fala Islã, né? É representado pelos muçulmanos, e os cristãos são todas as pessoas que são adeptos e seguidores de Jesus Cristo. E o judaísmo são as pessoas que acreditam só no Velho Testamento da Bíblia. Os muçulmanos, eles não creem na Bíblia. Eles têm um livro sagrado que foi criado por Maomé, que é chamado Corão ou Alcorão. Então, por isso que fala que é um local de muita instabilidade. Infelizmente, os locais onde nós temos recursos minerais, eles são disputados, né? As pessoas, pela ganância e pelo domínio capitalista, eles querem dominar sempre aquela região. Então, gente, mais um deverzinho de casa para vocês. Além da página 47, vocês vão fazer para mim também a 52, a 53 e 54, tá certo? Vocês fazem com bastante tranquilidade, consulte o seu material com bastante carinho, que na próxima aula nós iremos fazer a correção. Um grande abraço, fiquem com Deus.